Perfeito. Taislane Freitas, agradeço a Deus por ter nascido nesse ministério. A dedicação do pastor Eduardo à palavra de Deus tem abençoado muitas vidas, inclusive a minha. Que o Senhor continue fortalecendo sua missão. E eu quero mandar um abraço especial. Ela agora tornou-se mamãe, salvo eu me engano, é ela mesma, né, Freitas? A Taislane é um xodó meu, porque também tem uma visão sobre ela, sobre a irmã dela. Estão lá na igreja pela graça de Deus. É uma advogada hoje, o Senhor a brilhantou com esse curso superior, sabe? Uma menina assim, nota 10, sempre teve a minha admiração. E fica aí minha saudação honesta e sincera, tá rindo à toa. Ele e o marido Eric, não é? Porque Deus deu um Isaac, e o nome Isaac significa riso. Amigo, eu tive o privilégio de apresentar essa criança no domingo agora, passado, e nós não batizamos crianças, não é? Porque não tem base bíblica. Então eu tive a honra de apresentar o pequeno Isaac. E repito que o significado é riso, entre outros significados, né? Riso. Então eles estão rindo à toa. Então fica minha saudação honesta e sincera aí para essa distinta mulher. Conta da Adobe não conhecia, mas cita a Bíblia demais, então já gostei. Falta isso nas igrejas hoje em dia. Ele é de qual denominação? Nós não, assim, entenda, não somos uma denominação. Por quê? Porque nós acreditamos fazer parte de um corpo místico do Senhor Jesus Cristo, baseado em primeira carta aos Coríntios 12, versículo 13. Por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo. Vê você? Então, assim, nós temos placa lá a nível de governo, né? Que nós, claro, geralmente se mexe com dinheiro, tá? Aquela coisa toda. Então, nós não somos clandestinos. Nós colocamos o título da igreja lá, Igreja Evangélica, a palavra original. Então, assim, não somos uma denominação, não temos nenhuma. Nós trabalhamos com autonomia e soberania. Não tem nenhum líder sobre mim, exceto o Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Deus nos enviou um profeta. Nós cremos na mensagem desse profeta, que se é profeta, é totalmente bíblico. E a Bíblia fala assim, primeira carta de João 4, versículo 1. Amados, não acrediteis em qualquer espírito. Provai e vede se os espíritos são de Deus. E como é que a gente prova se um espírito é de Deus? Visto que muitos falsos profetas já entraram no mundo. E se possível for, vai enganar até os eleitos. A maneira de provar os espíritos, Jesus já nos deu exemplo em São João 8,47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. O escutar aí é compreender. E só compreende quando Deus abre o entendimento. Porque hoje a pessoa pode cuspir fogo para mim. Ela pode ressuscitar morto, fazer acontecer. Se ela negar a palavra, eu adoro a Deus pelos milagres, mas nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no céu. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, assim, nós não somos de uma denominação, mas a igreja chama-se Igreja Evangélica, a palavra original, ali na cidade de Coronel Fabriciano e outras regiões. Mas nós temos companheirismo em torno da palavra de Deus. Nos reunimos ali. Cremos de tudo que a Bíblia fala, sem interpretar e sem tirar e sem acrescentar nada. Fica a minha saudação para esse coração honesto e sincero. E nós sabemos, meu amigo, como é que é o nome dele mesmo? Não está. Já está o nome. Então nós sabemos, irmãos, que haveria fome e sede. Olha que está lá em Amós capítulo 8. Versículo 11, chegará o tempo que Deus enviará na terra fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra, ouvir a verdadeira palavra, porque nunca se divulgou tanta palavra de Deus. Mas será se é a verdadeira palavra de Deus ou é a falsificada palavra de Deus? Porque eu poderia me basear na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vocês que nasceram de novo, deixa toda malícia, deixa todo fingimento, desejai afetuosamente, como crianças renascidas, o leite não falsificado, para que com ele vá crescendo. Que a palavra a gente apresenta ela como um novo convertido, como leite. Você pega a primeira carta aos Coríntios 3. Paulo falou, mas tem um alimento sólido para dar. Mas você não vai dar feijoada para uma criança de 2 meses, né? Você mata a criança. Você dá um leitinho desnatado, tá? Para não ter muita cólica. Mas de maneira que a pessoa vai crescendo na graça e no conhecimento desse Deus, você pode pregar predestinação para ela, que ela não vai escandalizar. Você pode pregar eleição para ela, que ela não vai escandalizar. Você pode falar da semente da serpente dela para ela em Gênesis 3,15, que ela não vai escandalizar, ela vai examinar a escritura, ver você o que eu digo. Então, realmente está faltando isso nas igrejas, pregar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Hoje prega-se tudo, menos a palavra. Perfeito. Um verdadeiro pastor, Marcelene, um verdadeiro pastor em que não há dolo, acho que é isso mesmo, né? Não, dolo. A igreja que pertencemos é de Mateus 16:8, Jean Carlos respondeu. Pedro Henrique Damasio, como ele grava tantas escrituras? Nós fizemos a mesma pergunta. Então deixa eu responder isso assim, porque pela graça de Deus, eu com 9 anos de idade... É surreal mesmo, cara. É um dom. Eu já vou destacar aqui. Nem todo mundo pode Não. E olha como é que começou. Eu com 9 anos sofri meningite. E meningite, no tempo, você imagina, eu estou com 58 anos de idade.
Então há 40 e não sei quantos anos, 49 anos mais ou menos, atrás eu tive meningite. Nesse tempo não tinha tanto recurso como nós temos hoje. E sabe o que acontecia quando a pessoa contraiu meningite? Ou ela ficava doida, ou ela ficava aleijada. Vê? Porque dá uma inflamação, que eu vou te contar, e a cabeça parece que vai explodir, 9 anos de idade. Se eu sou louco por Cristo. Eu não tenho nenhuma deficiência. Então era para uma mente que foi acometida por meningite. E gravar tudo isso, eu não vou falar gravar, por quê? Como eu falei em Carta aos Hebreus, capítulo 10, 19, que Deus gosta que a gente entre na presença dele com ousadia, não com atrevimento. E olha, e Deus me chamou do mundo, como nós começamos aqui no começo da palestra, nos chamou de um mundo mau. Eu apaixonei tanto por esse homem chamado Jesus, mas apaixonei. Em uma época eu andei assim, numa paixão, num amor profundo, então eu queria fazer alguma coisa para ele de toda maneira. E eu falei para ele assim, na ousadia, não no atrevimento, eu sempre gosto de destacar isso. Eu falei, Senhor, se o Senhor um dia quiser que eu pregue a palavra, se o Senhor não falar para mim onde está escrito, e na minha oração falando com ele, se o Senhor não falar para mim onde que o livro está escrito, no versículo está escrito, o capítulo, como é que o Senhor quer que eu pregue a palavra do Senhor? E as pessoas vão me perguntar, eu não vou saber nada. E como é que as pessoas vão acreditar? Falei isso para ele. Eu não sabia nada, falar que eu gravava, nem. Aí, conclusão. Um dia fui convidado, um pregador veio de fora, numa época eu fazia parte de uma organização missionária evangélica brasileira chamada OMEB, né? A sigla. Então eu fui convidado por uma jovem, na época, e também um padrinho de casamento meu, que trabalhava na mesma empresa, ele era presbítero dessa igreja Assembleia. E um pregador de fora ia lá, ele me chamou. A gente não tinha muito assim respeito ao negócio de placa. Eu amo assembleano, batista, metodista. Mas se eu tiver assim de aborrecer um metodista e ficar com a palavra, eu fico com a palavra e aborreço quem tiver. Se eu não aborrecer casa, pai, mãe, mulher, filhos, São Lucas 14, está lá no versículo 26. Quem não aborrecer casa, pai, mãe, mulher, filho, não é digno de mim. Então se eu tiver de aborrecer por causa da palavra. Então eu fui convidado para ir. E lá estava o pregador. Esse pregador, rapaz, o pessoal estava assim um pouco irreverente, tá? Aquelas conversas, ele pregando. Aí eles interromperam o culto para falar, irmão, vamos fazer silêncio para ouvir, tá? Não sei o quê, porque Deus tem que ser reverenciado. E esse presbítero, que é padrinho de casamento meu, e ele virou e falou assim, não é pastor, porque a escritura diz. Quando ele falou assim, rapaz, esse pastor, esse obreiro, sei lá, ele pegou a escritura de Filipenses capítulo 2, versículo 4, quando ele diz assim, ele citou de cor. Ele falou assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também quer dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não pese por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu, na terra, debaixo da terra, quer dizer, anjos, homens e demônios, hão de dobrar o joelho diante dele e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amigo, quando eu ouvi esse rapaz, eu era bem jovem, quando eu vi ele citando isso, eu comecei a falar línguas estranhas, que é um dos dons carismáticos de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu comecei a falar línguas estranhas, que eu senti aquela presença de Deus. Eu falei, Deus, eu quero isso. Eu falei, se o Senhor quiser que eu pregue, eu quero isso. Para que eu falei? Daqui a pouco, quantas noites eu deitado, o Espírito do Senhor vinha sobre mim, aleluia, até porque eu sei que eu sou o templo dele, está lá escrito na 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do 19, somos templo do Espírito de Deus, templo é onde ele mora, e Carta aos Hebreus 3, 6, eu sou casa de Cristo, se Cristo está aqui, ele falou para mim em São Mateus, capítulo 10, 20, que não é eu que falo não, é o Espírito do meu Pai, então, é meu amigo, e outra, quando a Bíblia fala em Colossenses 3, 16, que a palavra de Cristo esteja em vós abundantemente, eu não sou só ouvinte não, eu sou praticante, porque se eu sou só ouvinte da palavra, eu me engano com discurso. E Tiago, capítulo 1, versículo 22 fala, e 23, não sejais somente ouvinte da palavra, praticante, porque quem ouve a palavra e não pratica é como um varão que olha no espelho, quando ele vira, ele não sabe o que ele é. Tem pessoas que é o seguinte, está na igreja é crente, quando sai fora da igreja não é mais crente. Quantos jovens na igreja, aleluia, glória, e ora e faz, e daqui a pouco está no carnaval, está não sei o que, e está aí, e não sei o que, e não sei o que, e faz e acontece, e como se diz, pinta o 7, então foi um dom que Deus me deu. Aí quando eu descobri que Deus me deu, muitas madrugadas, o Senhor vinha, aí ele pregava dentro de mim o Espírito Santo, aí vinha uma escritura, eu levantava, olhava na Bíblia, ficava registrado dentro de mim, até hoje.